pessoal, estamos aqui em mais um podcast do E Agora Jung. Estamos aqui com o Mauro, o nosso, o nosso professor de arte terapia, analista de data e informação do IGEP. E hoje nós temos também a presença do Gabriel, que é um analista em informação do IGEP, estreando aqui com a gente, né, Gabriel? Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença. E Obrigado, hoje Flávio. o nosso tema é sobre introvertido e extrovertido. Vamos falar um pouquinho desse tema de Jung, né, dos tipos psicológicos. E a gente vai trazer aqui um pouquinho da nossa experiência, né, nessas duas atitudes. Né, Mauro? O que que você acha disso? Como que é isso para sua experiência? Vamos lá, Flau. Primeiramente, obrigado, colegas, pela nossa conversa. Flau, acho que faltou você se apresentar, né? É Se apresenta verdade. primeiro e aí eu Eu começo. sou a Flau, uma analista de informação do IGEP também. Já fiz psicologia analítica no IGEP, terminei agora arte terapia e estamos aí, né, aprendendo um pouquinho mais, cada vez mais sobre Jung. Uhum. Pois é, Flau, então, a gente ficou incumbido de falar um pouco da vida dos introvertidos e extrovertidos, né? E é para mim, assim, eu tava pensando que é engraçado falar sobre uma coisa que pra gente é meio que natural, né? A gente só passa a perceber isso quando a gente começa a conviver com os outros tipos, né? Então, eu como introvertido, que eu acredito que eu sou, né? Muitos testes, e acho que é um pouco visível também, o que que o Jung fala, né? Que o introvertido é voltado para dentro. A nossa libido, a nossa energia psíquica é voltada para dentro, ou seja, a gente tem um mundo interno, imaginal ali muito rico, né? A gente trabalha muito nesse lugar do pensamento, da questão de ficar olhando para dentro, né? De ficar aqui dentro. Gosta muito vamos dizer assim, de uma solidão saudável, né? Ou de lugares tranquilos ou até de conversas mais profundas, mais íntimas do que necessariamente estar num bar cheio de gente e ficar falando com todo mundo, né? Então temos muito essa questão, acho que é uma natureza um pouco mais reflexiva, talvez, mas que volta-se, né? Que a energia, a gente consegue energia, a gente se recarrega nesse lugar de estar sozinho ou estar somente com poucas pessoas, né? Se sentir tranquilo nesse lugar e ficar sempre ter esse trabalho interno sempre acontecendo, né? Essa criatividade ali que está sempre vívida. Eu digo que é um pouco desafiante ser o que a desafio do introvertido é conviver, né? A gente é um país de certa forma extrovertido, né? O brasileiro gosta de festa, a gente tem, né, carnaval, tem, o pessoal gosta de confraternizar e às vezes o introvertido fica exausto, porque muita socialização faz com que a gente fique um pouco perdido, né? Nossa energia é o lugar que a gente gasta energia. Então, o bom introvertido, né, a pessoa que tem uma introversão aí um pouco mais destacada, acaba se sentindo um pouco cansado, mas é importante para a gente, né, fazer esse caminho em direção à extroversão, né, poder exercitar a extroversão um pouquinho, senão a gente fica lateralizado também, que é o que o Jung fala que é um problema, né. E eu vou passar a bola pro Gabriel falar um pouco dele também, depois acho que você pode falar sobre a sua experiência, Flávio. Bora lá, Gabriel. Tal. Obrigado, Mauro. Eu estava aqui introvertendo enquanto você falava, né? Como um bom introvertido, acho que o Mauro foi muito generoso aí, né? Enfim, em deixar ele falar primeiro, né? E eu pensar aqui um pouquinho e ficar introvertendo um pouco do que ele estava falando mesmo. Eu também tenho uma característica, acho que mais introvertida do que extrovertida, né? Uma atitude psíquica, onde a gente vai dando subjetividade para as coisas que vão acontecendo fora, né? Mais do que aquela objetividade de ver a coisa como ela é, a gente fica tentando aqui, acho que internamente, fazer já um processo de ampliação. Então, eu vejo muito, eu trabalhei um pouco no mercado corporativo, né, e eu percebo que solicita-se um pouco de você ser mais objetivo do que subjetivo dentro das suas colocações, né?
Parece que, inclusive, há os estereótipos, né? Se você falar que você é mais introvertido do que extrovertido, você às vezes fala, bom, esse aqui não serve para vender, porque ele é introvertido. E às vezes nem sempre, né? Às vezes, com a sua própria subjetividade, você consegue enxergar coisas interessantes ali também, né? Talvez você não é tão objetivo, talvez não tão rápido ali na colocação, né? Mas acho que você de repente consegue ali trazer outras nuances ali de um mesmo tema. Então, eu acho interessante isso, mas é sempre, eu acho que a gente tem esse lugar, né? E o Mauro falou uma coisa importante, eu acho que parece que o brasileiro ele tem esse lugar da extroversão, né? Da festa, daquele processo de que parece que as pessoas se energizam mais estando ali com outras pessoas, né? Elas ganham força psíquica, quando no caso ali, para um introvertido, a gente acaba fazendo um processo contrário, né? A gente gosta de se isolar um pouquinho mais, ler um livro, talvez ali ficar num filme, numa série em casa, mas eu acho que, como o Mauro falou muito bem aí, é bom a gente trabalhar esse outro lado, né? Vir aqui para mim, né, é um grande desafio, porque esse lado, né, da troca, né, desse lugar também de trazer objetividade na fala, né, um lugar aqui um pouquinho mais, enfim, explicativo do que reflexivo, porque também senão eu vou ficar falando muito aqui dentro da minha introversão. Então, acho que é um pouco disso aí. Então, Flau, deixar você falar. Legal, Gabriel, isso que você está trazendo, né? De como que é, né? O introvertido e o extrovertido numa festa. Por exemplo, na Bahia, em Salvador, no Carnaval, já pensou? É interessante, né, imaginar isso. Quando fala o Brasil, é um país festeiro, um país, né, que exerce muito essa extroversão. Eu me considero uma extrovertida e pelo decorrer da minha vida, assim, eu já fui muito mais. E eu percebi o exercício de estar mais, em alguns momentos, mais voltada para o interior, estar mais, né, focada, ter mais. É mais difícil para mim, por exemplo, ler um livro e se concentrar ali, né? Mas já foi pior, porque eu sou mais da galera mesmo, socializar, isso já é mais fácil para mim. E é importante perceber que essas duas atitudes a gente vai mudando, não muda, né, 100%, mas a gente vai exercitando isso no dia a dia e percebendo. Por exemplo, um introvertido que decide que muitas vezes não quer se relacionar, isso é impossível. Então, esse exercício na vida é preciso, tem que ser feito. E o extrovertido, muitas vezes, que às vezes está em festas, está sempre socializando, muitas vezes é importante esses momentos de solitude, de buscar isso e buscar esse equilíbrio, porque é tudo uma questão dessa harmonia, né? Buscar essa harmonia e viver de uma forma mais tranquila em relação a isso. Não sei como que é isso para você, Mauro, esse exercício. Então, é aquilo, né, que a gente estava falando um pouquinho. Tem o introvertido e tem o tímido, né? Você pode ser um e não precisa ser necessariamente o outro. Mas quando era mais jovem, eu era mais introvertido, né? Sempre fui uma criança, vamos dizer assim, um pouco mais. Eu sou filho único para ajudar, né? Então acaba que a gente fica um pouco mais sozinho, um pouco mais solitário. Mas eu gostava, por exemplo, de fazer teatro, de participar de atividades extracurriculares da escola, né? E que muitas vezes exigiam que você dançasse, cantasse não, né? Mas apresentasse no palco. E não era tão problemático para mim, né? O que denota que assim a minha timidez na infância não era tão exacerbada assim quanto ficou depois de adulto, né? Apesar da introversão sempre ser. Eu sempre fui aquela criança que sabia brincar sozinha, que conseguia, né, que falava muito, ficava ali naquele discurso interno, né, conversando consigo mesmo. E também, né, o Gabriel falou da experiência dele, quando eu fui pro mercado de trabalho, que eu senti mais forte essa diferença, porque você tem que conversar com muita gente, você tem que falar com pessoas desconhecidas, né, você tem que ficar abordando. Eu não trabalhei com vendas, mas eu trabalhava com articulação, com time, né? Então era muito, às vezes era angustiante para mim ter que ficar ali nessa troca
E não ter esse, que eu estava falando com um cliente hoje sobre isso, né, que eu acho que ele é introvertido. A gente não gosta muito desse papo de elevador, né, tipo, nossa, vai chover hoje, nossa, né, a gente fica meio, pelo menos eu acredito que isso é mais traço do introvertido, né, e a gente prefere, às vezes, não falar nada ou conversar com pessoas que querem fazer um papo mais intimista. Mas a gente tem que, eu falei, o que eu falei para ele, né, que é um aprendizado que eu trago também, que a gente acaba aprendendo a se extroverter um pouquinho para se adaptar melhor, né? Que a gente tava falando, o Gabriel estava falando, eu pensei, né? Você deve ter ascendência oriental, né, Gabriel? Então já tem um estereótipo ali nele da introversão, né? Então, todo oriental é introvertido. Porque o Jung mesmo fala, né, que o Ocidente é extrovertido na consciência, introvertido na sombra, e vice-versa. No Japão, é interessante a experiência que eu observei, né, como bom introvertido, que você, por exemplo, eu fui para Tóquio, né? Tóquio é uma das maiores cidades que existem no planeta, então, mas ela é totalmente diferente das grandes cidades que eu já fui, porque ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Você anda na rua, você quase não escuta buzina. Os carros lá, a maioria são elétricos, então você não ouve barulho. As pessoas falam baixo. No metrô, as pessoas não podem falar no telefone, é muito mal visto, né? E tem muitos sinais disso, então as pessoas sempre com fone. Então é um silêncio. E aí você entra em algumas lojas, é uma epilepsia sonora, assim, porque são várias telas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e muito barulho, assim, é totalmente contraditório aos nossos, né? A gente sai na rua, aqui em Brasília nem tanto, mas geralmente a rua é barulhenta. E aí você entra na loja, tem uma musiquinha, ou é um lugar um pouco mais tranquilo, né? Lá é o contrário, assim, eu achei, isso me chamou muita atenção, assim, eu falei, gente, que diferente, né? Que é o outro lado do mundo, assim. Mas é dessa forma que eu vejo, assim, né? Então, nós temos, né, que caminhar nesse lugar, indo para essa extroversão, mas ser introvertido também tem as suas vantagens, né? Que é o que o Gabriel falou também, né? Às vezes acha que só o extrovertido é capaz de fazer algumas coisas, como vender, como fazer, mas às vezes o introvertido tem, né, já tem livros sobre isso, né? Sobre o poder dos quietos, né? É um pouco menos junguiano, mas de como às vezes o introvertido tem umas sacadas ali pelo tom dele de subjetividade que os extrovertidos às vezes não têm, né? Por exemplo, eu acho interessante. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer compras, né, eu vejo que tem muitas lojas que colocam 20 vendedores e tal. Eu detesto isso, porque eu preciso me concentrar no que eu quero, eu preciso, né? É quase como se eu tivesse que me introjetar mesmo para eu quero pensar, né? Enquanto não que ter alguém que fica ali empurrando, né? Então, isso me irrita mais do que me faz comprar. E você, Gabriel? O que que você observa no seu dia a dia? Interessante, né? Um papo assim de um introvertido falando também, porque a gente se identifica, né? Como é, você vai falando assim, eu falo, nossa, é muito isso mesmo, né? É engraçado porque muitas das vezes, né, por a gente gastar muita energia por ser introvertido para dialogar, conversar com as pessoas, estar ali tendo essa objetividade com várias pessoas, por exemplo, numa empresa, ou um ambiente que seja, né? Uma instituição, às vezes você não consegue chegar numa linha de raciocínio que você conseguiria estando sozinho. E às vezes você pensa no que as pessoas falaram em casa. E aí começa a falar, nossa, mas eu poderia ter visto e falado dessa forma, mas eu acho que poderia, ou um pensamento vem e a gente acaba, né, por acho que tá mais energizado ali sozinho, conseguindo ter uma linha de pensamento um pouco diferente do que quando a gente estava lá com um monte de pessoas à nossa volta, né, onde a gente precisa captar diversas informações, responder ali, ser responsivo, né, ali rápido na troca, na devolutiva que a pessoa dá. Então, acho bem interessante isso. Eu percebo muito, né, nas minhas dinâmicas esse processo. Inclusive, ali, às vezes, com reuniões ali que eu tinha com o cliente, às vezes, quando eu chegava em casa, eu falava, nossa, mas por que que eu não pensei nisso? Mas eu estava com 3 ou 4 clientes conversando ao mesmo tempo. Então, eu já estava despendendo muita energia ali já naquela troca, né? Então, é engraçado isso.
E aí você falou também, acho que desse lado do oriental, acho que sim, tem um pouco disso, sim, esse estereótipo, mas também acho que tem um pouco daquilo que o Jung falou mesmo. Então, acho que como eu sou um pouco, né, oriental e um pouco ocidental, então eu não tenho, acho que tem um conflito aqui entre um extrovertido e introvertido. Então, acho que é isso, né? Talvez o introvertido sai um pouco mais ali, quando, né, o extrovertido permite ali também esse lado, né, da extroversão. Não sei como é que aí a Flá vai dar a outra visão aí também, que eu acho que é legal, né, Flá? Tô Tipo, a gente curioso, Flávio, para você contar eu como. também. É muito interessante isso, o que vocês estão trazendo, porque eu me perco às vezes nas relações, quando eu chego num lugar que eu. Então aí fica muitas pessoas. Eu vou até contar uma experiência esse ano. Esse ano eu peguei. O Zé Cabaleiro veio fazer um show e era numa segunda-feira à noite. Então eu convidei um monte de gente, ninguém podia. Ah, não dá, não dá, não dá. Daí eu falei assim, ah, eu vou, que eu adoro ele e tal. E eu fui sozinha, sozinha. E legal, tal, tava lá. Aí antes de dele começar, tava tocando um forró, tal, não sei o quê. E eu tava lá de boa, tava dançando, né? Tava tomando minha água. E de repente apareceu uma moça do meu lado e falou assim, e eu tava ali na minha, né, querendo ficar de boa, esperando o Zé Cabaleiro. E ela chegou assim do meu lado e falou assim: "Você tá sozinha?" Eu falei: "Eu tô." Ela falou: "Eu também." Aí eu falei: "Mesmo quando eu quero ficar de boa, sem socializar, a coisa acontece." Então, eu tenho que me policiar muitas vezes, porque às vezes eu já cheguei num lugar e socializei muito, fiquei conversando com várias pessoas, o que eu gosto muito, é muito gostoso, mas às vezes eu não curti algumas coisas que eu deveria ter sentido mais. Eu percebo que acontece isso comigo, assim, muitas vezes. E é um exercício. Então, às vezes eu saio de casa, eu falo, como que eu quero viver essa experiência? Né? Porque senão eu perco, me perco muitas vezes na socialização. Não sei se tem. Que nunca aconteceu comigo, Flávio. Nunca me Não, perdi mas na situação. esse dia do show mesmo, eu falei, não, eu sou uma extrovertida, deixa eu aceitar, né? E foi legal, porque depois a gente ficou conversando, mas depois eu fiquei sozinha, depois ela se enturmou lá com outro pessoal e eu fiquei ali porque eu saí de casa querendo curtir muito o show e curti assim deliciosamente. E é interessante essas experiências, né? Que às vezes a gente sai, ai, não quero conversar com ninguém, ou então, ah, eu quero conhecer muita gente, mas às vezes é importante intencionar. Como que eu quero, né, viver essa experiência, esse lugar que eu vou? Às vezes ir no cinema sozinha também são coisas que eu faço na minha vida. Vou no cinema, faço, eu acho interessante essas brincadeiras, essa aproximação da introversão, né? E, e entender, né, esse processo. Eu acho que isso é lúdico. Não sei como você vê, Mauro. E eu acho interessante também, outro detalhe que eu queria trazer aqui, é o introvertido se atrai pelo extrovertido? Como que é isso nas relações? Como vocês acham isso? Eu acredito que sim, porque tem uma brincadeira, né? Tem um meme que não sei se vocês já viram, que é assim, tem um introvertido, e fala, lá vem o extrovertido que gostou do introvertido jogar ele numa situação social, né? Mas eu acredito que sim, né? A gente sempre não, mas muitas vezes a gente se atrai pelo que a gente não tem, né? Então, a gente vê aquela pessoa, né, que tem essas qualidades, a gente projeta nela essa extroversão, né? Essa pessoa que é mais para fora. Pelo menos para mim, assim, é super interessante ver, né? uma- Eu sou casado com um extrovertido, a meu ver. Apesar de ele ter momentos de introversão, eu acredito ser mais introvertido que ele. Mas eu acredito que sim, né? A gente admira muito quem tem essa habilidade, assim. Eu vejo que acaba que o introvertido desenvolve muitas vezes a habilidade social, né?
Mas o extrovertido meio que vem de fábrica, né? Então ele é aquela pessoa que se dá bem ali com os grupos e a gente fica mais no cantinho, né? Que a gente é mais. Não sei como que o Gabriel experimentou isso durante a vida dele. E você também, Flávio, depois você nos conta. Eu acho que é um pouco do que vocês dois falaram, né? No caso da Flau, ela falou, olha, me perco um pouco na socialização, eu me perco de outra forma, eu me perco às vezes de não estar muito ali, né? Conversando, e às vezes eu falo, puxa, o que que essa pessoa estava falando, que eu estou aqui no meu mundo? E há uma dificuldade mesmo, né? É um exercício que a gente precisa fazer de estar aqui um pouco, falar, não, pera, deixa eu ter um pouco mais de objetividade no que o outro está falando, deixa eu prestar atenção, parece que é um pouco mais difícil, né? Porque o mundo interno chama mais atenção, né? Aquilo que a pessoa está falando fica ali um tempo em você, se fica fermentando aquilo, e você às vezes perde um pouco isso, né? Essa coisa do estar ali, né? E aí os meus amigos que são mais extrovertidos, eles já meio que sabem, falam assim, né? E aí, você tá aí ou você tá naquele lugar lá? Onde você tá? Né? Porque acho que o olhar denuncia um pouco, né? Que a gente não tá muito ali, não sei, né? Parece que tem uma coisa assim. Então, eu acho que sim, e falando um pouco, acho que desse lugar de querer se aproximar dos extrovertidos, sim, eu acho que sim, acho que até para, né, tentar ser um pouco extrovertido, né, a gente andar com o extrovertido. Falei, como é que o extrovertido faz? É assim? Né, até por mimetismo, imitação, né? Ah, é assim que socializa? Será que dá para ser um pouco assim? Né? E aí eu começo, acho que também, se me aproximar dos extrovertidos. Faz sentido isso que vocês estão falando, faz bastante sentido. Se atrai mesmo, né? Tem uma coisa, talvez um encantamento, inclusive, por esse aspecto interno nosso que está querendo estar ali, está projetado no outro, com certeza. É, a Flau, não sei como que é a Flau, se ela teve relações também, amizades com pessoas introvertidas, como que é para ela também. Sim, com certeza. É gostoso, né? Eu me vejo como extrovertida, uma curiosidade de saber como uma paixão mesmo por pessoas e ver e entender como que é a dinâmica, entender como que funciona. E eu acho que é extremamente atraente o introvertido em relação a, a essa ponderação. Não sei se faz sentido para vocês esse pensar, ter calma, ter, né? Vamos analisar melhor. E essa troca eu acho muito rica de observar. Se não entrar num duelo, muitas vezes, que às vezes entra, por exemplo, se for um casal, como que fica, né? Às vezes eu já vi que entra num duelo, um querendo reformar o outro ali. Então, não entrando e ficando num lugar mais de curiosidade, eu acho que pode ser extremamente rico. E eu acho que um atrai o outro e tem esse olhar, tem eu acho que esse mistério, como que é ser assim? Qual o prazer, qual o doce de ser assim, né? E então, Porque muitas vezes é isso, né? Os dois se recarregam de formas diferentes, né? E eu entendo que o casal que se perceber nesse lugar, às vezes podem ser dois extrovertidos, os dois gostam de ir pra balada se recuperar, né? Mas quando os dois são diferentes, tem que rolar um entendimento aí que para um, enquanto para um sair é uma coisa que alegra, né, que traz energia para o outro, é algo que desgasta. Então tem que rolar às vezes ou uma, né, acho que respeitar uma certa individualidade de cada um, né, ou maneirar ali nos, ou tanto na introversão quanto na extroversão, para também não exaurir um ao outro, né? É um desafio, é um dos desafios, né, que o casamento e relacionamento amoroso traz, né? Eu queria trazer também, né, para a gente indo já um pouco mais para o final, mas que a gente está falando de introversão e extroversão, mas tem outras características que introversão e extroversão afetam, né? Que é, falando de tipos, né, já abrindo uma portinha aqui que a gente não vai explorar tanto hoje, mas que o introvertido, a extroversão e a introversão afetam como o nosso tipo psicológico dominante se manifesta, né? E o inferior também, né? Então, quem quiser
se interessar por isso, dá uma pesquisadinha, né? Porque se, por exemplo, você é pensamento extrovertido, você é sentimento introvertido, né? O que faz com que a gente se torne muito complexo no final, de, de entender tudo isso, trabalhar com tudo isso, né? E isso entra no trabalho do processo de individuação, né? Porque a nossa tendência é sempre unilateralizar para o que é mais fácil, para o que é mais gostoso, por o que a gente está mais acostumado, né? Então, a gente falando aqui de introversão e extroversão é um pouco disso, né? A gente tende a querer ficar, por exemplo, eu só na introversão, porque ali, né, tá tudo ótimo, mas é um risco que a gente corre, né? Que é o que acho que a Flau trouxe muito isso, assim, no sentido de se perder às vezes, né? O Gabriel e a Flau trouxeram de uma forma muito legal, né? Enquanto introvertido, às vezes a pessoa fala uma palavra, aquilo dá a pessoa some, né? Ela fica, vai para um buraco de minhoca ali e fica, né? Esquece da presença. A outra, né, o extrovertido às vezes fica tão imerso ali nessa parte de socialização que também não está tão presente no que ele está fazendo, né? Eu acho que a presença é para onde o centro nos leva. Não sei como que vocês experimentam isso. Eu acho que é isso, né? É a gente, às vezes, compreender que é isso, né? Que vocês colocaram aí. Acho que a presença, às vezes, do introvertido, eu jogando um pouco para esse lado aí do introvertido, né? É estar ali também, pensando, né? Processando aquilo. Parece que nós não estamos lá, mas a gente está, às vezes, né? Intensamente ali, mas, né? Talvez intensamente para dentro, mas estando ali, não deixando de estar ali com o outro, né? Não é porque a gente está ali trocando ali, tem que responder e tal, que a gente quer dizer que a gente não esteja quando a gente não está fazendo isso, né? Então, é um pouco disso, e realmente é uma composição que é importante a gente ter para não ter conflito, né? E cada um olhar e falar, bom, é uma característica apenas, né? Nenhum é só qualidade, nenhum só é desafio, né? De ser de um jeito ou de outro. Então, acho que é isso aí. Deixar a Flávia aí também atribuir. O Mauro trouxe o processo de individuação e tudo isso que a gente conversou aqui pode ser muito rico, né, nessa jornada, nesse caminhar de nessa busca do autoconhecimento, nessa autonomia e perceber, né, que existe o outro lado e observar como que é isso para mim. Porque se eu sou extrovertida, eu sou introvertida no inconsciente, né? Esse jogo dos opostos. E como o Mauro bem disse, também tem os tipos psicológicos, ele é bem amplo, né? Então, não dá para, em um podcast, a gente se estender muito, mas existe todo um desafio aí que os tipos podem ajudar muito, né? Em algumas características. E eu acho que é essa abertura para o autoconhecimento de perceber, como eu disse, né? Muitas vezes a socialização demais me tirou da experiência. Então, observar isso é interessante. Então, como que eu quero viver a experiência? Eu posso trazer mais harmonia nessas duas formas de ser, né? Então, eu acho que é esse o convite, né? De falar um pouquinho sobre isso, uma pílula, né? Sobre os tipos de Jung. Mas eu acho que é muito rico a gente analisar um pouco tudo isso, como que é para cada pessoa. É falar das nossas experiências, né? Porque às vezes eu acho que quando a gente compartilha, né? As pessoas se sentem mais acolhidas, né? Tanto na introversão quanto na extroversão, assim. Então, ver que, tipo, muitas vezes algo que você acha que é um problema, na verdade é uma característica só. E é isso, né? Entender que é uma característica. Às vezes a gente não se adequa a certos lugares porque eu sou, por exemplo, um extrovertido num ambiente introvertido. Ao mesmo tempo que sendo um introvertido no ambiente extrovertido também vai gerar os seus incômodos, os seus desconfortos, né? Então, essa aproximação que a gente sempre propõe, né, na psicologia analítica do oposto, né, ou do outro ponto, é para nos deixar menos desconfortáveis. Mas eu acredito que o desconforto sempre vai estar ali, porque é algo essencial da gente, da nossa alma, né?
Então, eu acho que falamos, né, sobre esse tema que eu achei super gostoso. Não sei como foi para vocês falar um pouquinho sobre introversão, extroversão. E eu adorei saber da experiência de vocês, um pouquinho desse universo, né? E gostei também de falar um pouquinho da minha experiência. Mauro, você quer falar algumas palavras finais? Ah, só queria falar que foi gostoso mesmo, assim, ouvir, né? Acho que eu nunca perguntei para o extrovertido como é ser extrovertido, Flávio. E adorei, assim, Ah, porque, querendo ou não, provavelmente já projetei sombras em extrovertidos, né? Porque em algum lugar eu gostaria de ter essas características, mas é legal ver simplesmente como uma maneira diferente de estar no mundo, né? Eu acho que é mais gostoso, como você falou, é mais divertido. É muito gostoso compartilhar com o pessoal aqui. muito bom, muito bom. Gabriel? A mim também, super positiva aí também, bem gostoso também de trocar, ver como que, apesar de, né, do Mauro também ser uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa diferente, né, introvertendo também. Então também já tem uma outra, né, perspectiva da introversão, da minha introversão, né, assim como também é muito bom ouvir a Flau também falar dos processos, às vezes, que causam um pouquinho de angústia, né, que tem angústia nos dois lados, me parece, né, então é interessante. Verdade, verdade. Foi ótimo conversar com vocês sobre esse tema. Quero agradecer a atenção de todos e pedir sugestões de temas, né? Quem está nos ouvindo, podem sugerir, que a gente fica muito feliz, tá bom? Muito obrigada.